Eu vou passar aqui para o pregador dessa noite. Irmão Javá, deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer desde já ao pastor Júnior, que é pastor desta igreja, também os irmãos que me convidaram para estar aqui nesta noite, o cooperador Alexandre, né, o irmão Kaique, né, o irmão Guto, que está ali em cima no trabalho do som, irmã Nelise, que são pessoas dessa igreja, né? Nós, como o tempo é curto, nós já vamos para a palavra, né? E vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Glória a Deus. Vamos estar discorrendo aí sobre a vida de José do Egito, né? Aquele jovem que foi ali perseguido, mas que Deus o reconstituiu ele, colocou ele em lugares altos. Glória a Deus, aleluias. Capítulo 37 do livro de Gênesis, tudo encontraram? A gente vai ler aqui e vocês acompanham com os olhos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Um jovem, ele fala que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos. Mas qual? Sua boca não tem mentira, e que tudo que seu pai pede para ele fazer, ele está pronto a obedecer ao seu pai. Essas características eram de José. José era um jovem, mas um jovem temente ao Senhor. Portanto, ele sonhando esse sonho, claramente vemos que Deus tinha um projeto na vida de José. Ele era um jovem. Tem muitos que dizem que José sonhou em ser governador. Isso é uma mentira. José apenas sonhou esses sonhos que Deus fez com que ele sonhasse, mostrando para Deus que ele seria um homem que ia fazer um trabalho muito grande para Deus. Mas José nem sabia o que realmente ele ia fazer para Deus. Mas que Deus estava falando com ele
dessa maneira que ele ia ser um instrumento na mão de Deus muito importante. Porém, os seus irmãos tinham ódio porque o seu pai gostava muito mais dele do que dos outros. Mas a Bíblia fala que os outros mentiam, os outros faziam coisa errada escondido do seu pai, e José levava essa história ao seu pai, coisas que seus irmãos praticavam de maldade. Então José contava ao seu pai: pai, eles estão fazendo isso e isso, né? Mas na boca de José não se achava mentira. Isso fazia com que Jacó, seu pai, confiasse, né, em José e amasse ele mais do que os seus irmãos. Mas aí, quando Deus faz uma promessa para nós, às vezes essa promessa é uma promessa que vai ser cumprida no futuro. Aí vem passar os nossos testes para ver se a gente vai ser capaz de receber ali a obra que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus. A Bíblia fala que que José sonhou 2 sonhos, né? Então, se os seus irmãos odiavam, se os seus irmãos o perseguiam, como ele contaria esse sonho? Tanto que ele era um menino simples, que não estava sonhando em ser governador. Ele apenas sonhou esse sonho e que Deus era com ele. Esse sonho mostrava que Deus tinha um plano na vida dele, mas não era sonho em ser governador. Tem hino que diz até que José sonhou em ser governador. José não sonhou em ser governador. Esse sonho foi Deus que trabalhou na vida dele e colocou na vida dele para que ele se preparasse para a obra que Deus tinha na vida dele, né? E aí ele era tão simples que ele contou aos seus irmãos. Seus irmãos já o odiavam, porque ele era mais querido do seu pai, porque Deus mostrou esse sonho, porque eles sabiam que Deus era com José. Então que os irmãos deles odiaram ainda mais quando José contou esses sonhos. Se ele fosse um jovem malicioso, ele nem ia contar esse sonho para os seus irmãos. Mas ele era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha malícia, né? Ele era um menino que é tão obediente que ele não tinha malícia que os seus irmãos poderiam fazer com ele, contando esses sonhos. E aí o que acontece? Na história, José começa Deus fazer um teste na vida de José, né? Porque a Bíblia fala que os irmãos de José odiando ele foi mandado para o seu pai ali para ver onde é que seus irmãos estavam. Quando ele chegou ali, os irmãos pegaram ele, jogaram num poço, né? Aí começa a decadência. Parece que era uma decadência, mas era um teste de Deus para ver se José estava preparado para essa grande obra que Deus tinha na vida dele. Joga ele no poço ali, tentam matar ele, e aí quando passa os ismaelitas, ele é vendido ali para os ismaelitas para ser escravo. Tanto que seus irmãos realmente estavam com ódio dele, né? Mas isso tudo vinha de Deus, não vinha dos irmãos dele. Deus tinha um plano, e ele, sendo um menino obediente, Deus ia fazer um teste para ver se estava preparado para a obra que Deus tinha para ele. Jogaram ele ali naquele calabouço. Depois para os ismaelitas foi vendido. Daí ele foi levado para o Egito. Na casa de Potifar ali, a mulher de Potifar também fez algo com ele, tentando levar ele ao adultério, mas ele não se integrou, porque do seu rei ali, que foi o rei que era o líder de José, tudo foi entregado para José cuidar naquela casa, na casa de Potifar. Era para José cuidar de todas as coisas, somente foi vedado a ele a esposa de Potifar, né? Aí a Bíblia fala que José não se integrou, mas aí o que acontece? A mulher mentiu para atacando ele, dizendo que ele o atacou ela. Mas aí o que acontece? Potifar prendeu ele, mesmo sabendo que ele era inocente, porque o rei ali conhecia ele, sabia que ele era um menino que não fazia aquilo que foi acusado. Mas aí, mesmo assim, ele foi preso e ficou ali na cadeia por muito tempo. Depois que ele estava ali, teve os sonhos ali dos copeiros e do padeiro ali no calabouço. Aí o que acontece? Ele revelou o sonho e decifrou. E ele falou para o copeiro que a hora que ele chegasse lá perante o rei, ele viesse a lembrar de José.
Mas aí o que acontece, né? Quando a pessoa está precisando ali, é uma coisa. Depois que a pessoa está lá, ele esqueceu de que José estava preso e ele precisaria ali ajudar José. Mas aí o que vem acontecer depois, né? Aí parece que é uma decadência de José, preso, né? É vendido, preso, é levado para longe do seu pai, né? Se fosse nós aqui do Ocidente, já desistia de servir ao Senhor. Não vou mais servir a Deus porque minha vida está indo de água abaixo e eu não estou, não está compensando servir a Deus. É o que as pessoas aqui falam, né? Que nós aqui do Ocidente. Mas o pessoal ali do Oriente, ali Israel, todos aqueles pessoal ali, eles são pessoas que não tem um sentimento assim igual ao nosso, que é muito sentimental, né? Então quando começa a sofrer, a tendência de nós aqui ocidentais somos querer correr dos problemas. Mas aí o que acontece? José, sendo ali, depois que Faraó teve dois sonhos, né, foi restituído José de novo ao seu posto, né? Foi tirado ali do calabouço, foi restituído ao seu posto. E aí o que acontece? Sendo que era uma seca que ia ter 7 anos de seca, 7 anos de fartura, o rei do Egito colocou José ali como governador. Aí Deus tirou José de toda aquela situação, preparou ele. Então foi uma preparação para ele ser colocado como rei e preparar uma nação, toda a região ali, tanto a nação do Egito como uma nação do próprio Israel, que era o pai de José. Todos ali foram alimentados devido à posição que José foi colocado, porque ninguém seria capaz naquela situação de fazer ali o que José fez e livrar todas as pessoas da morte pela fome, né? Então esse era o grande plano que Deus tinha na vida de José. E nós também, quantas vezes a gente se encontra em situação difícil, né? Deus faz uma promessa na nossa vida e às vezes nós queremos desistir porque não acontece, aquilo que Deus prometeu não aconteceu, não está acontecendo, eu vou desistir de ser crente. Não, Deus está te preparando para uma grande obra e você não sabe, porque Deus te ama. Ele não quer que você venha perecer, que você venha desistir dos caminhos dele. Ele às vezes está te preparando e você nem percebe que ele está te preparando, né? Muitas vezes Deus faz uma promessa que vai te colocar em lugares altos, aí começa coisas ruins a acontecer, você perde um familiar, você perde um emprego, sua vida começa a declinar. Aí você pensa, não, Deus não está comigo. Não, mas Deus está com a gente. Deus, ele não desiste, né? Se Deus te fez uma promessa, pode ter certeza que ela vai ser cumprida. Pode ter certeza que você vai ver o resultado dessa promessa que Deus fez. Somente continua, somente procura servir ao Senhor fielmente. Procura estar dentro da palavra do Senhor, não desviando, não trazendo algo que vai entristecer o coração de Deus. Continua na fé, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fazer com que você se reerga, né? De repente você é colocado em lugares altos que você nunca imaginaria ser colocado, mas porque você foi fiel, porque você permaneceu. Nós estamos nos dias que as pessoas às vezes sentem qualquer coisinha dentro da igreja, já quer desviar, já quer desistir, já não tem mais firmeza na palavra do Senhor. Porque a Bíblia até fala que nos últimos tempos achará fé na terra, porque como que a pessoa fala que serve ao Senhor e quando vem um embaraço ele desiste da presença de Deus. É uma pessoa sem firmeza, uma pessoa que ele não está ali com sua vida preparada na obra. Então, para você participar de uma grande obra, você precisa se preparar, ser preparado. E às vezes é a nossa obediência perante o Senhor, é a nossa humildade, é as afrontas que às vezes vêm sobre nós, e nós queremos desistir por causa das afrontas. Não vou na igreja não, porque a irmã me olhou de olho torto, que o irmão me olhou de maneira que o irmão fez uma brincadeira lá que eu não gostei. Essas coisas não podem estar no coração do crente, né? Você que está aí ouvindo essa palavra, você pode, no caso, continuar lendo. Começa no capítulo 27 e lê a história de José e traz para a sua vida aquilo que está na vida dele, né? Que pareceu que José estava num poço fundo
e uma escada, só para ele descer degrau cada vez a mais. Mas aí de repente Deus coloca nesse poço uma escada para ele subir, né? E ele sobe, né? E sobe, e Deus coloca ele em lugares que até hoje é referência para nós, né? Então vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena continuar na sua presença, vale a pena amar a Deus acima de todas as coisas, né? Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não conseguimos ser nada. Deus tem dado muito livramento, né? Muita gente fala, os crentes ficam aí falando de Deus e não muda a sua vida. Mas quantos livramentos de morte a gente já não teve? Quantos livramentos Deus nos colocou e nos livrou de todos, né? De todo o mal. A pessoa sem Deus, ele fica à mercê do inimigo. Porque se você não servir ao Senhor, só tem dois caminhos, céu e inferno. Se você não estiver se preparando para ir para o céu, o inferno ele vem sem você se preparar. Porque o inimigo, Deus ele espera você sentir vontade de servir ao Senhor, e aí ele te aceita. Mas o inimigo não, ele invade, ele toma de conta. Se você não procura não servir a Deus, o inimigo ele entra na sua vida, nas nossas vidas, né? Se a gente fraquejar, sair da presença de Deus, dá permissão para o inimigo entrar. Porque muitas vezes fala, eu não estou na igreja, mas também não pertence a diabo. Aí não tem um caminho só. Ou você está num ou está no outro. É trevas e luz. Se você não estiver na luz, está nas trevas. Então, fazemos um apelo. Aceita Jesus como teu Salvador. Passa a ter uma vida na presença de Deus, porque Ele te ama, né? Ele ama cada um de nós, né? Não sou melhor do que ninguém. Não estou dizendo aqui dizer que eu estou salvo, mas é o caminho que todos precisam, né? Nós precisamos. Assim como uma pessoa lá na faculdade, se ele não matricular, ele pode até saber na teoria mais do que uma pessoa que forma, mas aquele que formou, ele tem um diploma, ele tem a garantia. Se você está na presença de Deus, você está buscando a sua, se preparando para a vida eterna. Que a Bíblia fala que vai vir o arrebatamento da igreja, e eu creio que vai ter realmente o arrebatamento da igreja, e você também pode participar. Depende da sua vontade de servir ao Senhor. Eu agradeço aqui a oportunidade e passo para o irmão Alexandre. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Que palavra abençoada, né?